Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 327 do seu podcast favorito de velocidade, edição pós-GP da Áustria, o Grande Prêmio Track Limits da Áustria, um oferecimento dos Track Limits, essa empresa maravilhosa. Nós vamos falar bastante hoje aqui, uma corrida que teve como vencedor, claro, né, o Max Verstappen. Uma corrida que teve uma sprint com o vencedor, claro, o Max Verstappen, mas teve muitos outros elementos para a gente discutir aqui, evidentemente. Já vamos chamar o grande Adalto. Ele já vai aparecer aqui. Grande Brunão. Adalto, você gostou mais da sprint ou da corrida normal? Da sprint. Essa pergunta é muito maldosa, você vai ver lá para frente. Da sprint. Gostou mais da sprint, muito bem. A sprint foi muito melhor que a corrida normal, mas muito melhor. Muito melhor. Grandes confrades, grande Fabião, e você começou bem. GP de Tira Áustria, GP Track Limits. Track Limits, GP Track Limits. Gostei desse nome. Podia adotar esse nome. Para algumas pistas, pode adotar esse nome, GP Track Limits. A Fórmula 1 teve seu dia de Stock Car brasileira. Eita! Mudando todos os resultados. Foi, depois mudou tudo. Não, eu gostei que... Eu fiquei pensando, sabe, enquanto estava assistindo a corrida, ficava notificando lá, né? Fulano tomou 5, não sei quem tomou 5. Eu pensei, falei, cara, no final das contas, todo mundo vai tomar 5 segundos e aí ninguém vai ser punido, porque vai anular as punições, entendeu? Ai, meu Deus, muito bem. Eu vou te falar uma coisa. Ah. Os caras da FIA não entenderem que aonde tiver aderência, os pilotos vai, é como você falar para a FIFA, não pode chutar no ângulo. Não pode chutar no ângulo. Eu não tinha pensado nessa analogia, mas essa é boa. Não pode chutar, você pode chutar rasteira, alta, mas no ângulo não pode chutar. Porque ali não vale. Ali muito não pode, bom, ali o goleiro não alcança. Foi ótimo você ter falado isso, porque agora eu vou chamar o Fábio Campos. Ontem eu assisti a live do Fábio Campos e eu acho que ele vai na contramão deste Peço desculpas, já que você assistiu minha live, eu já começo pedindo desculpas. Que é isso. Aliás, a semana passada a gente fez o programa aqui, depois que você apresentou na terça-feira, e eu, claro, te elogiei bastante, né? Você rasgou o seu diploma. Rasguei elogios. Eu prestigio vocês. Você quis criar que estava havendo um debate sobre a minha participação. Não estava tendo debate. 1 me criticou e 6 me defenderam. Olha. Você rasgou o seu diploma na quinta. Que é isso? Que absurdo. Eu fui aqui e falei que você é um amor de pessoa. E os Track Limits, Fábio Campos? Os nossos amigos Track Limits. Esse querido Track Limits da Áustria. Bruno, os Track Limits, eles renderam assim umas 4, 5 horas de pesquisa só de segunda para terça, tá, Bruno? Então eu espero apresentar aqui mais argumentos nessa discussão, que eu acho que é uma discussão que a gente tem que mergulhar, né? Eu acho que simplesmente é chato, acabou, tira, corta isso, eu acho que é pouco. Acho que a gente tem que ir um pouco mais a fundo e analisar, porque 12 pilotos não foram além, 8 foram. Os 8, então, denotam o quê? Que não tem jeito? Tem jeito, sim. A questão é discutir como. Claro que uma barreira física melhor, evidentemente, ninguém vai ser contra isso. Mas eu acho que foi um dia em que os pilotos pisaram na bola. A FIA tem os seus erros, claro que eu vou chegar lá. Mas para mim, os principais artífices do problema foram alguns, nem todos, pilotos. Eu fiquei me colocando no lugar dos caras, porque vou dar um exemplo aqui muito rudimentar, para começar esse debate, né? Vamos começar logo com esse papo. Vamos entrar nele, né? Porque isso aí é o que o pessoal quer saber. Tem uma pista de kart aqui no interior de São Paulo, em Itu. Não sei se você já esteve lá, Adalto. Já, pista rápida. Aí tem uma opção de traçado lá, que é assim, né? Você entra, você faz uma curva de 180 graus, assim, para entrar na reta, e depois ela tem uma perninha para a esquerda, assim, né? Que aí entra definitivamente na reta. Essa saída dessa curva de 180, né? Dentro dessa perninha, os caras colocaram um pedacinho de asfalto ali, né? Colocaram ali um pedacinho de asfalto. E aí a gente foi fazer o briefing e, os caras, que isso? Isso aqui, né? Se passar aqui no track, o Ricardo Banniman lá, xingando, brigando com todo mundo. Seus vagabundos, se vocês passarem aqui no asfalto, eu vou desqualificar todo mundo, não sei o que e tal. Aí, beleza, saiu pro treino, né? Eu fiz o treino, passei ali e falei, mas não tem nenhum motivo para passar aqui, que isso, que absurdo e tal. Na hora da corrida, meu amigo, com o pau comendo, todo mundo passou lá no negócio, mas
todo mundo passou, entendeu? Não é o que eu falei no começo, tem aderência. O cara vai. O cara vai. Passa lá de propósito. E o que foi? Por que o Banniman? Eu quero saber o Banniman. Aliás, o Banniman, ele tem a coragem de ter fazer umas lives no YouTube, ele e o Valese, que o nome da live é Novinhos. Ou seja, é um cara que você já não acredita na palavra dele. Eu quero saber o que ele fez, ele como diretor de prova. Quero saber. Eu não lembro. Ele deve ter desqualificado. Mas se ele fosse desclassificar todo mundo que passou lá, não ia ter resultado, entendeu? Tipo, a prova ia ser vencida por WO, assim, por alguém, porque todo mundo passou lá no asfaltinho lá de Itu. Mas assim, eu tô dando um exemplo, cara, né? Tô brincando, mas assim, isso é uma questão séria que aconteceu nesse final de semana, né? Porque, como o Fábio lembrou aí, foram 8, não é isso? 8 punições, né? 8 pilotos. Isso contando foram mais punições, né? Mas teve gente que tomou mais de uma, né? Sim, o Ocon tomou 30 segundos. O Ocon tomou 30 segundos de punição por causa de track limits. E são meio que sempre nas mesmas pistas, né? Assim também é a Áustria, aquela pista tivemos isso no Bahrein, já tivemos isso naquela pista que correu uma vez de... Puta, cara, nos Emirados também. Aquela pista lá. Tem várias pistas com isso. No Catar? Várias. Agora, você vai? Várias pistas com isso. Várias pistas que tem esse problema do track limits, né? Que é basicamente o quê? O cara... numa saída de curva, ele vai um pouco mais para fora do que o indicado é a linha branca lá da pista, né? Mas, e acaba sendo punido. O problema é que... e teve uma coisa também, né, Adalto? Rapidinho. No treino também teve volta deletada. Também teve volta deletada. Aquilo é mal feito. Tinha um pedido para mudar e não mudaram a pista. Tinha um pedido para mudar. Primeiro que você não pode ter uma zebra de 2 metros de largura, cabe o carro inteiro em cima da zebra. Isso não existe. A zebra tem que ter no máximo 1 metro. Até menos, 80 centímetros. A zebra, ela serve para quando você quer alargar um pouquinho a pista. Ou você entrou muito rápido na curva. É para isso que serve a zebra. Então a zebra não pode ser daquele tamanho, para começar, né? Então a zebra já tinha que ser menor. Depois da zebra, você põe brita, acabou o problema. O cara passou ali e se ferrou. O cara passou da zebra, né? E sem sair da pista, inclusive. Porque se a zebra tiver 1 metro, ele não precisa nem sair da pista para ir Mas aí eles não alegam a questão da segurança, que a brita não é mais seguro, que... a brita é seguro, sim. Você não viu o acidente lá na Indy? Se não fosse a brita lá, o Pagenot tinha morrido. Entendeu? Mas... Deu 50 capotadas em cima da brita. Né? Então, a brita é uma coisa que mais para o carro, que a gente conhece. E no final dela, lógico, essa barreira de proteção que a Fórmula 1 tem, que é a melhor barreira que existe também. Né? Mas é isso, entendeu? Lógico, não pode passar, tudo. Aí você acaba com um monte de disputa, inclusive disputa bacana. Disputa do Massa contra o Kubica. Disputa do Villeneuve contra o Arnoux. Várias. É que as duas me vêm, né, são tão... Né, elas são tão, né, elas são muito berrantes. Né, mas tem uma porrada. No próprio Bahrein, o Hamilton aquela disputa tão bacana em 2014, se não me engano, o Hamilton e o Nico, eles saíram fora da pista umas 3, 4 vezes, cada um, entendeu? E eles iam ser punidos, a gente ia ser privado daquilo, a gente ia ser privado de Hamilton, Hamilton e Nico, de Massa e Kubica, de uma porrada de outras disputas. Não tem como, entendeu? Ainda mais com esses carros enormes, né? Que praticamente toda e qualquer pista é estreita, mesmo para esses carros que são enormes. Então, eu achei que a Fórmula 1 tinha pedido, a pista não fez, a Fórmula 1 tinha pedido para mudar isso lá. Né? Quando coloca aquela salsicha que detona o carro, e aquilo é perigoso. Para aquilo se pegar de lado, pode ser uma catapulta para o carro, entendeu? Voar e ficar virando no ar 50 vezes. Aquilo é perigoso, entendeu? Mas a brita não vejo perigo, não. E uma zebra menor, você não pode ter uma zebra desse tamanho, meu. Pelo amor de Deus. Tamanho que você fala largura, né? Largura, ela cabe o carro inteiro em cima da zebra.
Muito bem, muito bem. Vamos lá, vamos ao Fábio Campos com seus argumentos em relação aos track limits. Eu acho que tem que começar por essa linha do Adalto, né, da questão do limite físico. Como eu falei na abertura, né, eu acho que agora, inclusive, vai haver uma enorme pressão na pista para fazer, mas a gente tem que considerar, assim, do que vive uma pista. E eu estava lendo jornalistas que cobrem, por exemplo, track days. O que é o track day? É a pista que abre um dia para pessoas normais entrarem com seus carros. Talvez vocês dois já tenham ido em Interlagos, visto isso. Interlagos faz muito isso. Interlagos faz muito isso. Muito isso. Abre a pista, o cara vai na segurança, vai lá, vai fazer o seu dia, tem uma equipe médica. A pista vive muito disso. A pista precisa disso. E eu tava vendo jornalistas falarem sobre isso, cara. A Brita, cara, ela arrebenta track days, muitas vezes. Porque o carro para lá, cara, todo mundo que pagou tem que esperar, o cara vai embora, o cara desiste, o cara não volta mais. Entendeu? Então, por quê? Não é como a Fórmula 1, o cara vai na Brita, já tem um guindaste ali, tira rapidinho, 10 minutos a corrida começa, e não é. Quando é o dia a dia normal, o carro fica parado na Brita, são horas e horas. Esse é um argumento contra a Brita. O outro argumento, eu tô falando que a pista coloca, não eu. Um outro argumento são essas pistas que dividem com a MotoGP. Isso eu pesquisei muito nessa última madrugada, Bruno. Fui ler textos de jornalistas que cobrem MotoGP, fui ler textos antigos. O princípio da MotoGP, ele é oposto da Fórmula 1. A Fórmula 1, a Brita, já logo na saída da curva, é melhor. Ela dá a primeira, digamos assim, a primeira frenagem e depois uma camada de asfalto. É bom até para o carro se recuperar, para o carro voltar para a pista. Às vezes ele passa da Brita e volta. Antes da barreira de proteção. Isso. Né? Exatamente. Mas a MotoGP, o princípio é o contrário. É invertido. A MotoGP precisa do asfalto primeiro. Porque a MotoGP, ela tá pensando no corpo do piloto. Quando sai da pista, é o corpo do piloto. Não é pneu, não é moto, não é equipamento, é o corpo. Então o asfalto freia primeiro o corpo do piloto e uma Brita, eventualmente, a MotoGP, ela desincentiva a Brita, mas uma Brita mais afastada, que o piloto já perdeu, digamos assim, um pouco de velocidade, porque a Brita, ela acelera o piloto e ela pode quebrar a costela do piloto. A gente teve agora em Portugal uma perfuração de pulmão. Claro que eu não vou falar que foi só por causa da Brita. Além de a Brita ser um artifício que os autódromos alegam também, muito caro. Né? Você tem que fazer um nivelamento de asfalto, você tem que ter uma máquina. A Brita, eu falei isso na minha live ontem, esqueci, podia ter trazido aqui. Eu tenho umas britas aqui que eu peguei de Barcelona. A brita, ela não é uma pedra qualquer que você pega ali na construção da esquina. É uma pedra que você tem que fazer, você tem que moldar aquela pedra. Ela não pode ser pontiaguda, ela tem uma série de exigências. Então, esbarra nisso, porque é uma coisa que eu falei, eu tenho falado, né? É muito simples para resolver. Se não resolveram, tem um motivo, que eu acho que a gente tem que entrar nesse motivo. Por que não colocam? Agora emergiu do comunicado da FIA que o Michael Masi pediu, que o Newsweek pediu em 2022, e que agora eles vão recomendar mais fortemente. Por que o autódromo não põe? O autódromo tem as suas razões. Eu também acho, se tiver ali, tendo a achar que vão fazer alguma coisa. E aí agora eu vou puxar uma sugestão dada pelo Ed Straw, jornalista inglês, que ele falou, cara, talvez seja a hora de pesquisar uma coisa que não existe. Talvez seja a hora de inventar uma coisa que vai frear o carro, que não vai atrapalhar a moto, que um autódromo consiga sobreviver dos dois, e que não existe ainda. É interessante o raciocínio dele, porque a grama não pode, o AstroTurfo não dá, porque para a moto é um suicídio, ele dá velocidade. E a gente tem que pensar também que tudo o que está para lá da pista, eu até concordo com o Adalto na questão do tamanho da zebra, mas eu acho que entra nisso que eu vou falar. Tudo que é da linha para lá é pensado por segurança. Não é pensado para velocidade. Não, vamos atrapalhar a velocidade do cara. É pensado por segurança. Então, colocar ali como o Adalto falou, colocar ali aquela sausage curb, né, essa zebra salsicha que tem na curva 1, mas na curva 1 ela funciona. Na curva 1 dá, porque o raio é diferente, a velocidade é diferente, a angulação da entrada é diferente. Se você colocar essa curva ali, você vai fazer uma catapulta. A gente teve uma piloto da W Series agora, em Austin, no ano passado. A Abby Pullen, se não me engano. Quebrou a costela. Quebrou a costela. Porque o carro quicou nessa zebra e caiu e ela arrebentou as costas. Não teve um acidente em Monza também, da Fórmula 2, 3, ou uma dessas aí que o cara também bem lembrado, decolou na parabólica? Um australiano, eu esqueci o nome dele, foi a primeira vez que eu vi o Halo salvar uma vida de verdade. Porque eu não entro nesse frisson de Halo sujo é vida salva. Ele já salvou, ele ajuda várias coisas, ele ajudou muito o Zul na capotagem de Silverstone ano passado, mas existia um certo frisson de que Halo sujo é vida salva. Esse acho que é a Peroni, ele é australiano num nome italiano. O carro cai de Halo na barreira, né? O Halo cai na barreira. A cabeça do cara é na barreira, porque ele sobe. Gente, sem brincadeira, esse acidente que o Bruno tá falando, quem não viu, ele sobe 3 andares. O carro sobe 3 andares por causa da barreira. Então
Então, é um acidente em Monza da Fórmula 3, uns 2, 3 anos atrás. Eu acho que ele chama Peroni. Eu esqueci o nome dele, cara. É um australiano. Depois a gente procura. Ele sobe por causa da zebra. E a gente viu vários em Monza. Tem um da Porsche, não sei se você viu, Bruno, que o carro da Porsche decola também, porque ele quica. E olha que Porsche é mais alto, hein? Mas ele Fábio, você sabe que teria uma solução. É lógico que custa. Uhum. Custa, mas são esportes tão caros, tanto a Fórmula 1 quanto a MotoGP, principalmente a Fórmula 1, que eu acho que eles deviam exigir. O que dá para fazer, primeiro, a primeira coisa tem que encurtar a zebra. Isso aí é ponto sine qua non. Mas será que não entra na questão da segurança? Será que essa zebra, para segurar o carro, ela não está ali por causa disso? Eu estou só fazendo uma pergunta. Não, mas aí não. O que o piloto sabe, quando o piloto sabe que existe uma barreira física, ele instintivamente ele segura mais. Sim, senão terminaria. Essas pistas de rua que não tem área de escape, os caras instintivamente eles seguram, porque eles sabem que se eles saírem da pista, eles dão no muro. Então, se você faz uma zebra menor, né, 1 metro no máximo, aí você asfalta, você pode fazer um asfalto bem poroso mesmo, e você põe, quando for ter Fórmula 1 ou corrida de carro, não sei o quê, outros carros também, não é só Fórmula 1, você põe a brita por cima. E quando for ter MotoGP, você tira com guindaste que faz isso. Não, mas você tem que fazer um renivelamento no asfalto, Adalto. Você tem que baixar o asfalto, entendeu? Não precisa baixar o asfalto. Porque a brita ela não pode ser degrau. Por cima. Ela não pode ser degrau porque ela quebra a costela do piloto da MotoGP. Ela não pode ser degrau, entendeu? Ela tem que ser nivelada, ela tem que baixar, ela tem que ficar na linha certinho. Não, mas o degrau... Mas a proposta seria tirar a brita. Não, ele tá falando colocar. Não, colocar para a Fórmula 1. Aí quando for correr a MotoGP, tira. Mas aí você tem que descer o asfalto. Aí você vai ficar com o asfalto com degrau. Não, então, mas você tem um degrau que não catapultaria um Fórmula 1. Seria um degrau bem pequeno. E para a MotoGP, ela ficaria plana, entendeu? Ela sairia no final da zebra. Eu não sei, é uma ideia. Pode ser que isso não seja viável, mas é uma ideia. Mas alguma coisa tem que fazer. Nesse sentido, o que não pode é você acabar uma corrida e só 4 horas depois mudar 30 resultados, entendeu? Eu acho fora os durante a corrida também, né? Que aquilo lá é muito chato. Muito chato, é chato para o piloto. É chato para todo mundo, é chato para a gente que não vê, porque não fica uma câmera lá mostrando. Então, tem um monte de punição aí que a gente não viu. Não, e sabe o que é? Mas aí nós vamos deixar o cara cortar a curva porque é chato? Não, então, mas não é deixar cortar a curva, é arrumar uma solução para que não aconteça isso. Qual vai ser a solução, não sei. Pois porque assim, fala. A análise, porque assim, não é que o cara, vamos lá, já aconteceu, por exemplo, da Indy correr em Austin e os caras simplesmente ignorarem a pista e fazerem a pista deles, né? Então o cara vai lá, ele vai lá fora e sai e tal. Não é legal, né? Mas não é isso que acontece na Fórmula 1. O que acontece na Fórmula 1 é que todos eles fazem o traçado, mas um sai por 1 milímetro, assim, ó. Isso. Os caras vão lá e... É muito... Mas você tem uma tolerância, Bruno. Você já tem uma tolerância. Não é o cara sair 1 milímetro ele é punido. Você tem algumas voltas de tolerância. Antes de devolver para você, eu sou até a favor de se renegociar essa tolerância. Ao invés de na terceira pune na quarta pune na quinta pune na sexta. Eu acho que isso pode ser negociável também para diminuir a incidência. Mas enfim, eu te cortei, continua. É que eu acho que tem a tolerância, mas ela é pequena. Porque não é que é uma coisa assintosa. É por um detalhe. E como a gente está falando como a gente está falando de um esporte que busca o limite o tempo inteiro, isso. Eu sou capaz de dizer que esses 12 que não saíram foi mais sorte do que juízo. Assim, também acho. Não é que o cara tomou 71 vezes sorte? 70 é porque eu não acho que o cara tomou esse cuidado. É que eu acho que ele sai por esse milímetro porque ele está buscando o limite. Porque é igual você passar num radar que é a 60, você não tem aquela fissura de passar a 60? Você tem. O piloto de Fórmula 1 ele vai ter que buscar até o limite de onde ele é punido. Só que a 300 por hora, você sai 1 milímetro para cá ou 1 milímetro para dentro, entendeu? Então, qualquer piloto, não é só de Fórmula 1. Fórmula 1 eu acho, é que é mais ainda, mas qualquer piloto. É que eu acho isso muito sutil,
para você ter esse número de mudanças em corrida, porque torna difícil para o espectador acompanhar e pior ainda mudar depois, né? Assim, você ter o resultado. Nós vamos chegar lá. No caso, isso é problema da FIA. Nesse caso até da Fórmula 1, não mudou pódio, né? Que às vezes acontece. Mas poderia você chegar lá, comemorar com seu piloto que você torce, tarará, ganhou a corrida, e 4 horas depois não ganhou porque ele passou 1 milímetro aqui na... Já aconteceu no México, né? De mudarem o pódio ali. Mudar o pódio. Então, isso eu acho muito ruim. Assim, por isso que assim, não é nenhuma questão assim, de discutir quem tá certo ou tá errado. Se eu fosse o cara da Liberty ou da FIA, ou seja lá de onde for, eu chegaria nessa reunião que com certeza eles já devem ter tido, ou estão tendo agora, ou terão essa semana, e falar assim, gente, resolvam. Ah, mas como? Se virem. Vocês ganham uma grana, se virem, resolvam, porque isso não dá para acontecer desse jeito. Não pode. Eu vi a corrida da Indy depois à tarde. Né? Eu não acabei, inclusive. Opa, então você que vai reportar a Índia aqui para nós, porque eu tô atrasado. Não acabei de ver, não acabei. Até para falar o que eu vi. Acontece dos caras. Mas a Índia é outra coisa, né? A Índia os caras vão de propósito, é outra história. Acontece, entendeu? E vambora, quer dizer, continua a corrida, porque você vê que aquilo é uma coisa que, como o Bruno falou, os caras estão buscando toda hora o limite, entendeu? Todas as voltas. Não é 71 vezes, é todas. Se tivesse 200 voltas, eles iam buscar o limite nas 200. Só para completar uma coisa que eu acho, assim, antes do Fábio falar também. Isso é uma coisa. A outra coisa é em manobras de ultrapassagem. Sem dúvida. O cara cortar o caminho de propósito para fazer uma ultrapassagem. Aí é outra história. Aí outra história. Passar por fora da pista, outra história. Mesmo se fosse 1 milímetro, eu citei essas duas manobras que eu também ontem, do Arnoux com Villeneuve, do Massa com Kubica, como disputa de posição. Disputa de posição, você tem que avaliar a disputa de posição. São 2 pesos, 2 medidas mesmo. Aonde eu divirjo de vocês quando é o piloto contra a pista, faz parte do limite do piloto saber aonde é a pista e aonde não é. Faz parte da obrigação do piloto. Porque senão a gente está aliviando demais para os caras. Ah, não, o cara vai forçar o limite, então ele pode forçar o limite, então deixa ele passar. Não passar é o nome do jogo, não passar do limite. Não é criar o próprio limite. Se você não fizer o policiamento do track limits, você está deixando o piloto criar o próprio limite. É uma discussão que a gente já teve aqui. Toda vez que um piloto entra numa curva, ele tem um desafio a cumprir. Cabe a ele cumprir o desafio, porque toda curva é projetada com um desafio. Algumas curvas são mais fáceis, outras são mais difíceis. Algumas curvas exigem agilidade. Aí que outras não. Está mal projetada, porque não está mal projetada. A curva é mal projetada. Faz ele ir aonde tem aderência, Fábio. Pois é, mas ele tem que saber aonde ele pode ir e onde ele não pode. Faz parte do pacote do piloto de Fórmula 1. Não tem aderência, então deixa o piloto fazer o que ele quiser. Aí eu não concordo. Deixa o piloto tem que saber tira medir. Aderência, então. Tirar a aderência é um caminho que eu já falei na abertura. Mas nós estamos falando dos pilotos de Fórmula 1, não estamos falando de 5, 20 meninos que têm que ser educados na palmada. O cara tem que saber, porque 12 conseguiram. Se fossem todos que não conseguissem, a discussão era uma. 12 conseguiram. O Zul e o Russell não tomaram sequer advertência. Eles conseguiram. Então, é possível. Eu acho que esse é um tema novo, né? Relativamente novo, por causa da evolução das coisas. Porque há 30 anos não discutia isso, porque os caras tinham grama, brita, prego lá fora. A maior ultrapassagem da história do automobilismo, na minha opinião, foi uma ultrapassagem que o cara completou na brita. Que foi o Zanardi passando a reta lá, passou lá. Até hoje, Laguna Seca. Até hoje, os Enzos do Twitter, quando eu posto esse vídeo, vem falar: mas se cortou o caminho, você quer, eu mando ir para aquele lugar, porque é isso aí, né? Você é muito agressivo. Muito agressivo. Vamos lá. É importante dizer, de novo, uma coisa é avaliar uma disputa de posição. Eu estou avaliando o piloto versus pista. Que é diferente. Mas é diferente. A punição se estivessem disputando. Oi? A FIA dá a mesma punição se estivessem disputando. Aí eu seria contra. Eu acho o seguinte, se o jogador fez 60 faltas no jogo de futebol, 120 faltas, o jogo vai ser um saco, mas o juiz tem que marcar. O juiz tem que marcar. É aliviar demais. Mas tem como saber quanto tempo um cara ganha passando no track limits ali? Tem como saber? Alguma coisa ele ganha, porque senão ele não estaria ali, né? Porque eu não acho. Vocês dois falaram. É o que vocês dois falaram. Não acho, mas eu não acho de verdade que quem passou ali passou de propósito. Falou assim: vou passar ali para ganhar tempo. Eu acho que o carro escapa ali. Vamos lá. Nós estamos falando de um esporte que, se tiver 1 miligrama
de gasolina a menos, é desclassificado. Nós estamos falando de um esporte que se tiver 1 mililitro de gasolina a menos, é desclassificado. 1 miligrama de peso fora é desclassificado. Então, 1 milicentímetro não vale. Não vale. Entendi. Eu sei que é chato. Eu compartilho. Eu tava olhando a prova, cara, e falando, cara, essa tarja aqui em cima da tela não sai. É piloto sendo investigado, é piloto não sei... Não, é o que eu falei, se fosse... Mas a culpa, pra mim, é mais dos pilotos. Eu vou chegar lá na FIA ainda. Eu vou chegar lá na FIA ainda. Eu achei que no final ia ser a não punição, porque todo mundo ia tomar 5 segundos e no final ia ser, né, não punição. Eu repito, pode-se negociar a tolerância. Ao invés de 3, toma na quarta, faz 5, toma na sexta, você diminui o trabalho. Você diminui o volume de suspeitas. Você pode negociar essa tolerância. O Gary Anderson falou uma coisa muito interessante. O Gary Anderson ele posta uns fóruns internacionais, de vez em quando, do sábado para o domingo, e ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou, antes da corrida, ele falou, cara, o qualifying hoje é um alerta. Porque teve muito track limits. Esse é um alerta. E a FIA não teve capacidade do sábado para o domingo de se preparar para cobrir uma avalanche de tempos estourados. Agora, os caras estouraram o tempo, eles estão errados. Na minha opinião, eles estão errados. Eu acho que se a gente tentar, vamos tentar fazer um exercício aqui, vamos tentar sair da bolha, que nós todos estamos, na bolha da Áustria, das punições, do Michael Masi, do Sulaim. Coitado do Michael Masi. Porque o Michael Masi ele tem que entrar nessa discussão. Porque o Michael Masi fazia uma coisa que eu considero erradíssima, que era cada final de semana valia uma coisa em cada curva. Às vezes na sexta-feira podia, aí no sábado não podia, aí mudava do sábado. Na mesma pista. Tinha curva que era linha branca, tinha curva que era zebra, tinha curva que não tinha. Era um absurdo isso que o Masi fazia. Aí chegou alguém e falou, é a linha branca. Então, cara, eu acho que é muito injusto a gente criticar os caras que fizeram isso. Ser a linha branca é coerente. É coerente. Não, eles estão certos. Vocês lembram do Bahrein? Lembra do Bahrein? Lembra do Bahrein 2021? Vocês lembram do Bahrein? Aquela do Hamilton. A coisa não é matemática. O Michael Masi vira, no meio da prova, o Michael Masi vira e fala assim, não, agora não pode mais passar. Antes eu avisei na sexta-feira que não podia. Eu deixei vocês passarem por 30 voltas. Agora aí o Hamilton tem que devolver. A abertura do campeonato de 2021. Olha o tamanho da inconsistência. Não tem inconsistência. A consistência tá lá. Os pilotos têm que aprender a cumprir. 12. Não, isso que você falou tá certo. Eles não podem mudar a regra a cada curva e tal, parará. Beleza, agora eles têm uma regra, a regra é a linha branca. A minha discordância é, não é a linha branca. Eles têm que inventar uma outra coisa. Por que não é a linha branca? Não, porque sai ali por milímetros, não tem como o cara saber onde sair. Senão todo mundo saía, gente. Não todo mundo. Mas não saiu porque por acaso. Os três caras que conseguiram o pódio não saíram. O Verstappen, vamos pegar o Verstappen não precisa. Vamos pegar o Verstappen no Qualify. Não, mas vamos pegar o Verstappen no Qualify. Ele tem volta deletada no Q1. Reclama. Ele tem volta deletada no Q2. Reclama. Na hora do vamos ver, o cara vai lá no Q3 e vira sem estourar. E vocês estão colocando isso como o quê? Como uma obra do acaso? Desculpa, não é uma obra. Eu quase estou. Porque assim, porque ele vai ali, porque é o limite. Ele buscou o limite e não chegou lá. Sim. Mas buscou. Fez direito. Poderia ter chegado. Sim, mas acho que buscou. Gente, o limite significa onde nós divergimos. O limite significa você saber aonde você não pode ir. O Schumacher era mestre nisso. O Schumacher teve uma fase do Schumacher na Ferrari que ele rodava todas as sextas-feiras. Toda sexta-feira. Ele ia lá, rodava. Você não lembra em corrida do Schumacher rodando na Ferrari. É dificílimo. Pensa numa rodada do Schumacher de Ferrari em corrida. Mas eu me lembro de uma em Nürburgring. Eu me lembro de uma em Nürburgring. É dificílimo você achar. Por quê? Porque o Schumacher ele passava a sexta-feira, muitos dizem, buscando o limite na entrada do box, na curva de alta, na curva de... Ele entendia o limite até onde ele podia ir. Os pilotos não fizeram isso esse final de semana. O Scott Mitchell, jornalista inglês, falou uma coisa que eu concordo plenamente. Ele falou, cara, se tivesse outro grande prêmio da Áustria hoje, segunda-feira, ele disse ontem, né? Teria muito menos track limits. Porque os caras agora entrariam... Opa, peraí. Eles vão entrar mais devagar. Os caras vão pegar, entendeu? Então, eu acho que faz parte do jogo o piloto saber até onde ele pode ir. Entendeu? O piloto tem que saber onde eu gostaria... Eu concordo com a definição, mas eu gostaria de uma terceira via. Eu gostaria de uma terceira... Só para eu completar o raciocínio, que eu estava falando da bolha, da gente sair da bolha. Michael Masiana, Sulaiana, Newsweetishiana... Sabe o que eu acho, cara? A gente tá tratando de uma das curvas mais legais do calendário, na minha opinião. Porque ela é difícil. Porque ela carece de dosagem. Ela tem o piloto deve sentir uma coisa muito estranha, porque ela tem uma depressão ela faz imediata.
É uma depressão imediata que é muito legal. Então a gente está falando de uma das curvas mais legais, uma das curvas que desafiam. O Ruge hoje não desafia mais, é pé embaixo. A 130R não desafia mais, é pé embaixo. É isso que a gente quer? O Ruge daqui a pouco nós vamos falar sobre ele. Essa é uma curva que desafia. Então, os caras que não conseguiram o desafio, já eu prometo que já eu vou chegar na FIA. É onde a FIA errou, o delay. O delay da FIA estragou tudo. Mas durante a corrida eu tava pensando, gente, os caras não estão cumprindo, eles têm que ser punidos. Infelizmente é chato, mas eles têm que ser punidos. E já há repito, já há uma tolerância. Não é só isso aí. Escapou a primeira, foi punido, eu seria contra. Isso aí eu concordo com você. Se eles não cumpriram a regra que é ficar dentro da pista, eles têm que ser punidos. Beleza, só que eu acho que eu não quero mais que seja ninguém punido. Eu quero que eles criem uma solução para que isso não aconteça mais. Lógico, mas a solução existe. Só eles querem. Pois é, vamos lá então. Vamos lá. A questão do limite físico, ela é simples, ela mata a questão. Mas por que ela não é mais simples? Nós vamos chegar agora em Silverstone. Silverstone tem a saída da Copse. É asfalto, cara, não tem brita ali. Tem a última chicane lá, a Veil Chicane Club. Não tem brita ali, a não ser que tenham feito alguma coisa no inverno e a gente não viu e vai se surpreender. Mas até o ano passado, não tem brita ali. Os pilotos vão ter que entender. Aí depois de Silverstone, nós vamos pra Hungria, amigão. Curva 4 da Hungria, não tem brita não, cara. É track limits pesado. Curva 11 da Hungria, aquela que tá chegando lá no final, é track limits. Então, assim, eu entendo, coloca o limite físico, acabou. Mas não tem o limite físico em várias pistas. Então a gente tem que discutir a posição. Não, mas tem que colocar o limite físico. Coloca a grama, então. Mas nem toda pista pode colocar. Grama, o cara sai rodando. Entendeu? Não, mas grama aí é perigoso demais. Grama é muito perigoso. Não sei, precisa ter um limite físico. Mais perigoso que Mônaco. Não vai ter que essas pistas, que a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, os caras fazem curva 320 por hora, com um muro do lado. Sim. Schumacher não morreu ali porque os carros são tanque de guerra. Sim. Entendeu? Então, tem que ter limite físico. Sem limite físico, não tem solução. Na minha opinião, não tem solução. Na minha opinião, tem. Não tem, porque 12 conseguiram, Adalto. Se todos tivessem errado, eu concordaria com você, mas 12 fizeram, 12 acharam um limite, 12 conseguiram trafegar ali, entendeu? Então, eu concordo com vocês, limite físico, encerra a discussão, mas se a gente parar só aqui, nós vamos estar, na minha opinião, nós estamos varrendo um problema para debaixo do tapete, porque chegando um monte de pista, físico. Tá chegando um monte de pista que não tem limite físico. Que tem que fazer isso. No calendário inteiro, se tiver 20 curvas, é muito. Calendário inteiro. O quê? Então, a Fórmula 1 vai lá e exige, olha, nessa pista, tem 2 curvas aqui que a gente tem que achar uma solução de pôr um limite físico aqui, porque senão vai dar track limits. O que vamos fazer? Não sei. Vamos achar uma solução. Vamos pôr brita, vamos pôr grama, vamos pôr muro, vamos pôr o que for. Entendeu? E põe. São só 20, no máximo. Não tem mais que isso, entendeu? Que os caras uma gera um problema todo. 20 não é pouco se você pensar que uma gerou todo um problema de uma corrida inteira. Entendeu? Então eu acho assim. Se tivesse o limite físico lá, não teria acontecido. Eu concordo, o limite físico não aconteceria. Eu só acho que parece que os 20 melhores pilotos do mundo precisam de babá. Eu só acho que fica essa sensação. Não é babá. Eles não conseguem sozinhos? Eles não conseguem sozinhos? Eu vou dar outros exemplos aqui, porque são maus exemplos. Mas até em rua, em estrada, você faz isso, entendeu? Em estrada, vai no acostamento, cara. Vamos discutir corrida, automobilismo. O Hamilton, por exemplo, aproveitou o track limits para reclamar do carro, né? Ainda tem essa. Ainda tem isso que não dá para tirar a culpa dos pilotos, porque ficam eles fazendo papel de diretor de prova. Ficam como cãezinhos de guarda. Não, isso é chato também. O fulano na minha frente estourou. O fulano na minha frente saiu da linha. Então eles contribuem muito pro problema. Todo mundo dedando o outro. É ridículo. Eles contribuem, eles contribuem para o problema. Se tivesse um GP da Áustria hoje, eu concordo com o Scott Mitchell. Seria diferente, porque agora os caras entram com alerta. E vários conseguiram, gente. Isso aqui eu me apego. Entendeu? Então eu acho injusto. Vamos mudar todos os autódromos, vamos mexer em tudo. Os autódromos vão entrar nessa questão do que um autódromo precisa para viver. Não é só de Fórmula 1. Se fosse só de Fórmula 1, estava resolvido o problema. Porque 8 não conseguiram. Sabe uma solução boa? Aquela curva 10 da Espanha, acho que é 10 ou 7, não sei. A curva de altíssima para a direita, no meio do circuito ali. A 9. É 9, então. Ali, a zebra ela é mais curta. Ela é mais curta, ela não é tão larga, ela é mais estreita. E no final dela, ela tem uma... Então o cara passa ali, ele estraga o assoalho do carro. Sim. Você vê que acontece uma vez ou duas, acabou, ninguém mais passa. Concordo, mas porque ali... o cara tá com medo de estragar o carro, sim, entendeu? Concordo, mas ali, Adalto, ali não tem um risco que a curva 10 da Áustria teria. Porque se o cara escapa ali é muito mais perigoso.
Eu concordo com você, mas nem todas as curvas... O que eu tô querendo dizer, gente? Nem todas as curvas têm a mesma solução. Por isso que eu citei o Ed Stroll. Talvez a gente tenha que inventar alguma coisa que não existe. Isso, exatamente. É isso que eu quero. Inventem alguma coisa. Não, tudo bem. Eu também sou a favor. Se tiver que inventar, alguma coisa. Sim, claro. Agora, enquanto não inventar, aí é que nós divergimos. Para mim, os pilotos têm que saber fazer. Faz parte do desafio de uma curva. Isso sim. Faz parte. Isso sim. Olha, esses 12 que não tomaram punição, se continuar igual o ano que vem, é capaz de metade deles tomar punição. Eles não tomaram porque foi o que o Bruno falou, sorte, sei lá, eu não consigo colocar em sorte. Menos, alguma coisa. Pois é, o Verstappen não precisaria, né? O Verstappen não precisa de nada. Meio minuto nos caras, antes de parar para fazer a melhor volta. Mas o cara parou e fez a melhor volta na última volta, forçando, e não estourou. Então, mas mais ou menos. Lógico, tanque vazio, pneu novo, zero. Ele não precisava nem ir na zebra para fazer a melhor volta. Tá bom. Nem passar na zebra. Tiramos o Verstappen. Entendeu? Mas a tolerância, gente, a tolerância é tão... Eu acho a tolerância já tão interessante que se o cara se preserva, tem 71 voltas nessa corrida, se o cara se preserva 68 voltas, ele pode fazer as 3 fazendo track limit. Ele pode fazer isso. Usando essa tolerância. Eu não concordo que foi sorte. Para mim é muito abstrato. Os caras não estouraram o limite por sorte. Os caras dosaram. Entendeu? E aí, eu posso chegar na FIA, Bruno? Você quer falar mais alguma coisa? Agora eu quero chegar na FIA também. Não, pode chegar na FIA porque tem outras coisas para falar também, né? Esse track limit está tomando muito tempo do programa, já estou cansado. Nós estamos passando o track limit. Vamos passar para outra coisa. Deixa eu só falar. Fala da FIA. Nós não vamos concordar na questão dos pilotos. Deixa eu só falar da questão da FIA, porque eu acho que a FIA precisa correr atrás e melhorar. Porque a FIA também teve esse problema do delay, né? O Alex Albon conta, né? Ele tomou uma advertência, se policiou um pouquinho, olha como o cara vai mudando a cabeça. Aí ele tomou uma segunda advertência e falou assim, agora eu não vou estourar mais. Aí ele chegou o aviso de que ele estava punido. Ele falou, mas eu não estourei mais. Aí o cara falou para ele, não, mas é porque você está tomando lá da curva, da volta 5. Esse é o delay que não pode existir. Aí é que eu quero fazer a crítica à FIA. A FIA, usando até uma frase do Bruno Aleixo, a FIA tem que acompanhar o nível da Fórmula 1 atual. Lembra que nós discutimos isso aqui, Bruno Aleixo? Sim. E a FIA ficou muito atrasada em relação ao nível, é o que o Gary Anderson falou. Eles tinham do sábado para o domingo para falar, cara, isso aqui vai ser uma chuva, o que nós vamos fazer? Nós vamos trazer mais gente, nós vamos fazer, enfim, porque do ano passado para cá, a capacidade de policiar mudou da água para o vinho, porque foi criada uma central em Genebra, que os caras ficam lá vendo, as câmeras têm zoom, a Sky Sports já mostrou, as câmeras têm zoom, eles conseguem ver milimetricamente, só que eles não conseguiram processar tantas análises, eles não conseguiram investigar, não deu tempo de investigar. Não, mas isso aí eu vou te falar uma coisa, gente, sensor, né? Quer fazer um policiamento? Porque isso é outro problema também. Você quer fazer um policiamento, você vai depender de câmera para você analisar se passou. Esse é o problema. Isso aqui não é impedimento do futebol. Esse é o problema. Bota sensor nos carros. Pô. Mas vamos lá. O Karun Chandhok, que ele trabalha com design de pistas, ele é responsável pela atualização de Abu Dhabi, ele trabalha com isso. O Karun Chandhok falou, cara, não existe ainda um sensor capaz de pegar e deletar na hora. Que eles estão fazendo essa pesquisa, porque esse seria o ideal. Se você tem um sensor ali que ele já indica e já deleta na hora, você não precisa ficar contabilizando 4 horas depois da corrida. Então, esse é um caminho. Você pegar na hora, só que diz o Karun Chandhok, entende mais do que eu, que não existe essa tecnologia ainda na Fórmula 1. Não existe. Eles dependem da câmera, dependem da investigação visual. Não pode. Os caras têm que achar uma maneira que o sensor capta ali e já indica na tela na hora. Já pensou que maravilha? Na hora que o cara... Olha, aí não pode. Aí não, aquela ideia nossa, Bruno, não pode ter. Não ter mais rádio. Não ter mais rádio. Como é que eles vão avisar o piloto? Mas pode piscar no painel. Se eles tiverem um sensor, pisca no painel. Tomou. No videogame tem isso, gente. Fórmula 1, dá um jeito aí que no videogame, se você programa lá para ter track limits, se você passa, pisca lá no volantinho. Track limits. Aí você toma 1, 2, 3. Na 4 você perde tempo. Mas no videogame, quando você sai da pista, continua com a aderência? Dalton, depende do jogo. Aí agora tem uns jogos de videogame aí que você sai da pista e ele te freia. Tem uns jogos que ele te freia. Você sai os jogos do meu tempo, você saía da pista, o carro era freio. Aliás, tem gente que sugere isso de verdade. Cara, o motor corta, mas, gente, para quem tem quem tem essa ideia, não dá, porque você não pode tirar a velocidade de um carro sem que o piloto comande essa desaceleração, porque é muito perigoso. Você não pode cortar a velocidade. Então, só para quem tem essa ideia, porque tem um monte de gente dando ideia legal, tem um monte de gente dando ideia bacana. Então, eu acho que a gente tem que discutir isso. Muito bem. Vamos falar da nossa querida sprint primeiro, então, que foi no sábado, né? Corrida com pista molhada. Bom, eu gostei demais da sprint e eu vou falar por quê.
Porque, eu vou te falar, é muito bom ver uma corrida que tem disputa sem DRS. É uma delícia, é uma coisa maravilhosa. Eu falei isso. É uma coisa deliciosa, porque você tem o cara... Você vê que os próprios pilotos... Olha a diferença, né? A gente ficou discutindo aqui no programa passado, até de pergunta de algum ouvinte, falando assim, por que o Hamilton deixou o Alonso passar fácil no Canadá? Porque não tem disputa com DRS. Quando não tem o DRS habilitado, que é o caso de pista molhada, os caras até se sentem instigados a disputar a posição. Dúvida. Né? Porque, aqui eu vou segurar o cara e tal. A sprint foi uma delícia de assistir. Concorda, senhor Adalto? Concordo, foi muito melhor. Foi muito melhor. Eu até achei que foi curta demais, né? Rápido. Eu sempre acho que é muito rápido, né? Devia aumentar um pouco. Por isso que chama sprint, gente. Mas aumentar um pouquinho a sprint. Porque nessa sprint ainda teve troca de pneu. Foi legal pra caramba isso, né? Porque alguns, né, pararam e tal. Então, se eles fizessem uma sprint 130 km, por exemplo, provavelmente ia ter que ter troca de pneu também, entendeu? Ia ser legal também, ia mudar um pouco, talvez, as coisas. E é isso, né? Foi mais disputada, teve disputa em todos os lugares. Adorei a corrida. Foi assim, o GP foi perto da sprint, ele foi meio broxante, né? Agora, você tem que pensar hoje em dia, né? Do segundo para trás, né? Porque o primeiro lugar já tem. Apesar de que tivemos pela primeira vez do ano um Sérgio Pérez acordando assim das catacumbas ali na primeira vez do ano. Você está sendo injusto, né? O cara ganhou 2 corridas, né? Não, mas disputando, desafiando o Verstappen, colocando o carro de lado, jogando ali um pouquinho na grama. Não vi, e vai chegando. Não vi. Você viu que engraçado, né? Primeiro ele põe o Verstappen com 2 horas na grama, aí ele fala, nossa, eu vou tomar uma da equipe, aí ele tira o pé na próxima curva, totalmente. Não, mas ali eu vou te falar, eu acho que ali é a diferença entre os dois. A freada do Verstappen, acho que eu falei isso no Twitter. A freada do Verstappen naquela curva que o povo chama de 3, eu chamo de 2, mas chama oficialmente a 3, né? A freada do Verstappen ali naquela curva é a medida da diferença entre os dois. O Verstappen vem, mas de longe. Não, mas ele mas o que ele fez na 4? Mas o que ele fez com o Pérez na 4? Hein? O quem? O Verstappen faz da 4. Na 4 lá, que vai assim, vai. Isso, depois você volta. O Huckenberg ganha posição por causa disso. Isso, exatamente. Porque ele perde a frente. Ele perde a frente. Isso. Espalha, então, né? Por isso estou falando. Ali eu tenho. Olha, eu não vou dar 100% de certeza, porque eu não tenho a telemetria, mas que ele tirou o pé antes, eu não tenho nenhuma. Eu acho que ele tirou antes, mas é porque ele não tem a habilidade mesmo. Pega o terceiro que vinha atrás. Ele freia junto com o Verstappen. O cara que vinha atrás freia junto. Tanto quase passa o Pérez também. É o Huckenberg. Passa o Pérez. É o Norris ali na freada. Tão ruim de freada assim. E só naquela, não sei, eu achei que o Pérez tirou o pé, porque ele tinha espremido demais o Vespa ali na reta, uma coisa que não pode se fazer na reta, uma coisa que o Pérez não devia ter feito, entendeu? Que isso, track limit de nada, pô, vai na grama lá. Não, porque ali é perigoso, ali é uma grama, o cara tá em aceleração. Eu tô brincando, né? Ali o Verstappen podia sair rodando e dar uma puta porrada. Entendeu? Mas você puniria? Eu não puniria, não. Eu entendo o que você tá falando, não é recomendável, mas eu não puniria. Você puniria? Eu não. Olha, eu não sei. Cara, isso não se faz entre pilotos. Você tá lado a lado, na reta, e você jogar o cara para fora da... isso é coisa de vigarista, né, Bruno? Mas eu vou te falar uma coisa. Vocês são muito o Verstappen não faria isso? Faria. Não sei, pode ser que sim. Mas quem fez foi o Pérez. Foi o Pérez, então. Mas não é um jeito de brigar com o Verstappen, não é esse? Não é pagando na mesma moeda? O Hamilton não ensinou isso em 2021. Não adianta, você vai brigar com o Verstappen dando espaço. Você vai brigar com o Verstappen dando espaço para ele te arrebenta. Agora, se você brigar com o Verstappen, você tem que deixar pouco espaço. Eu concordo com você que foi um pouco além do recomendável. Mas, assim, para brigar com o Verstappen, pessoal, tem que ir um pouco além do recomendável, porque ele vai, entendeu? Ele vai. Não, ele vai. Então, tem que ser duro. Eu acho o seguinte. Tanto que nessa freada que a gente está falando duro, aí... mas
Passou um pouquinho. Você quer dizer que passou um pouquinho? Na freada. Ele passou. Ele jogou, não, ele não. foi... O Adal tá falando na reta. O Adal tá falando assim, passou um pouquinho do ponto. Né? Passou um pouquinho, passou. Mas o Verstappen também, na hora da freada lá, também passou um pouquinho. Não, na curva 4 é o vingativo, mais vingativo que eu já vi. Ali foi Rosberg e Hamilton. Tipo assim, ó, você vai lá na arquibancada, depois você volta. Mas é porque... Ele não fez nada contra a regra. O Verstappen não fez nada contra a regra. Eu insisto, para brigar com o Verstappen, atenção você, piloto, que no ano que vem, se Deus quiser, a Fórmula 1 vai ser equilibrada e você vai disputar com o Verstappen o título mundial. Para brigar com o Verstappen, para brigar com o Verstappen, tem que ir um pouco além mesmo. E aí, Fábio Campos, você gostou da sprint também, não? Eu gostei, falei sobre isso ontem e mais ou menos na linha que você falou, né? A gente vê piloto tendo que posicionar o carro para ganhar a posição. A gente vê piloto, isso claro que é por causa da chuva, mas a gente vê piloto tendo que dosar o acelerador para se dar bem numa briga por posição. A saída da 4, o cara, quem pisa demais perde, quem pisa de menos vai. É aquele negócio do limite. Mas é muito legal você ver a corrida sendo disputada dessa maneira, né? E com alguns requintes, né? Como até mesmo uma briga entre as duas, Aston Martin, ora como não. No final da prova. Que requinte é esse, aliás, né? Deixa eu perguntar para vocês, o que mudou da Espanha para cá que fez o Alonso mudar de ideia em relação a atacar o Stroll? Porque o Alonso segue o @BrunoAleixo80 no Twitter. Tá. Pode ser. Não há a menor dúvida disso. Uma coisa que eu reparei, até falei no vídeo de domingo, de sábado para domingo, aconteceu alguma coisa no pulso do Stroll, do ídolo Stroll. Porque no domingo, nas poucas câmeras, não precisa nem ver câmera on-board lá na F1 TV, na TV mesmo. Deu pra ver que ele tava, algumas curvas ele estava pondo o pulso e ajudando com a outra mão. E no sábado você acha que não estava assim? No sábado não. Mas ele caiu no começo do ano, ele deve estar com alguma sequela disso ainda. Entendeu? Não sei o que aconteceu, cara. Mas ele parecia estar bem mal no domingo, isso, nele, entendeu? Ajudando com a outra mão. Não sei, talvez ele tenha feito de sábado para domingo, talvez ele tenha tentado pegar um peso, alguma coisa que machucou o pulso dele, eu acho. Porque tava ruim, viu? Eu achei ruim a situação dele no domingo. Pior que no sábado, porque mostrou também no sábado a briga dos dois, né? Então mostrou um pouquinho de on-board dos dois, tudo. Eu achei que domingo ele tava pior na questão do pulso aqui. Aí os caras liberam antes, só pra gente fechar a sprint, né, Bruno, e pro domingo, aí os caras liberam a DRS no meio da sprint, não precisava, cara, tava tendo briga, a situação da pista secando já é fantástica pra ultrapassagem, né, você vê os caras que apostaram, começou pelo Russell, o Hülkenberg fez uma corridaça, né, porque tirou dele o grande problema da Haas, né, que é ter que poupar pneu e os caras não conseguem, aí o cara foi lá, trocou, ou seja, a capacidade de aquecer o pneu é tão grande da Haas e destruí-los, que ele pôs o médio. Ele estava de pneu médio, nem pôs o vermelho. E aqueceu rapidinho e foi para cima. Então a sprint foi bem, eu repito, por causa da chuva, mas foi bem pura a sprint. E o Hülkenberg tá dando uma surra no Magnussen, hein, meu? Porra, impressionante. O Magnussen criticaram a contratação do Hülkenberg, né? Eu critiquei. Você criticou? Critiquei, mas eu coloque a mão na consciência. Eu me retrato aqui, porque realmente ele está indo muito bem. Assim, não muda a minha opinião de que eu acho que valeria a pena dar chance para um piloto jovem, com futuro e tudo, mas que ele está indo bem, isso é inegável. Está indo bem, né? Ele ia bem já quando ele substituía os caras. Engraçado, né? Eu acho o Hülkenberg é um piloto que ele curioso, tem ali um padrão que é bom, um bom padrão de pilotagem, e ele fica sem pilotar e não perde esse padrão. Ele volta imediatamente. Mas o que vocês acham que aconteceu? De novo, né? O que vocês acham que aconteceu? É interessante, porque isso não é comum. Isso não é muito bom, cara. Ele não tem adaptação, ele pula adaptação. Ele voltou, ele foi substituir o Pérez em Silverstone, o cara largou em terceiro, gente. Foi impressionante. Substituto. E vocês ficam aí defendendo o filho do dono. Qualquer equipe com mínimo de discernimento, qualquer equipe com mínimo de discernimento em Silverstone em 2020 falaria, não, peraí, esse cara vem, senta, larga em terceiro, vamos dar uma chance pra esse cara no ano que vem, mas não pode, né? Não pode. O que aconteceu com a carreira do Hülkenberg que vocês acham assim, que ele não teve chance em equipes melhores? O Bruno, o Hülkenberg, quem viu o Hülkenberg nas categorias de base, sabe que o cara é um monstro, monstruoso. O cara ganhou a 1 GP. O cara ganhou Fórmula 3, o cara ganhou Fórmula 2, o cara ganhou 24 horas de Le Mans.
O cara, ele já como piloto de Fórmula 1, o cara é muito bom, muito rápido. Ele é um piloto completo? Não é um piloto completo. Ele teve chances de pódio que ele desperdiçou, que ele errou. Mas eu acho que ele não foi injustiçado assim na Fórmula 1 no sentido. Ele ficou muitos anos na Fórmula 1. Ele entrou em 2010, ficou até 2019. E nunca levou grana, hein? E é um cara que não leva grana. É um cara que sempre foi contratado com salário. Sim. Nunca teve um tostão de grana. Ele foi mais rápido do que o Sainz na Renault, quando foi um contra o outro. Ele ganhou do Sainz no combate direto. Mas ele é um cara que não tem o lobby, como o Adalto falou. E ele é um cara que chegou naquele momento ali, ele já estava embaixo. Ele foi companheiro do Pérez, e os pódios do Pérez reverberaram muito contra ele, principalmente na cabeça de muitos torcedores. Porque aí fica aquele torcedor, né, Bruno, que é resultadista, que ele fala assim, esse cara não tem pódio, então esse cara não serve. Gente, ok, o cara não tem pódio, mas o cara é um ótimo piloto. Ele tem 3 quartos lugares na carreira dele. Então, assim... O que eu ouvi... Ele pontuou em mais de 50% das corridas que ele correu. Antes dele voltar agora essa porcentagem vai cair, mas isso é muito forte, cara, isso é muito forte, e ele não bate, por isso que a Haas trouxe também, ele não bate, a Haas cansou do Schumacher, bateu. Uma coisa que eu já ouvi de dentro lá é que ele é um cara um pouco passivo demais, falta um pouco de sangue nos olhos dele, falta ele ser um pouco duro com a equipe às vezes, entendeu? Falta ele fazer algumas exigências, falta ele ficar bravo quando ele podia ser P3 e perde a posição na última volta e não vai para o pódio, e ele sai dando risada do carro. Falta um pouco disso, talvez. Não sei se isso é o suficiente para... Porque eu acho também que ele saiu antes do tempo. Ele está provando isso, né? Porque ele voltou agora, depois de anos fora, e está batendo fácil num bom piloto. O Magnussen não é um piloto ruim. Que também voltou batendo o Schumacher, né? No começo do ano passado, né? É a escadinha, né? Isso, escadinha. Exatamente. Mas você viu o que o Gunter Steiner conta que ele fez com ele? O Gunter Steiner conta que fez assim, avisou o Hülkenberg no meio do ano, pode ser que eu te contrate, tem uma chance, vamos conversar lá na frente. E aí o Gunter Steiner conta que calou, desligou assim, não falou mais, que ficou testando, falou, vamos ver se esse cara vai vir atrás. E o Gunter Steiner conta que ele foi atrás. Cara, eu quero ir, quero entrar, quero correr, e aí vamos conversar. E o Gunter Steiner falou, ele provou pra mim que ele quer, trouxe de volta. O Gunter Steiner conta isso. Então aí, talvez seja isso aí, né? Talvez ele tenha percebido que ele precisaria de um pouco mais de sangue nos olhos, não sei. Mas será que isso tira um piloto da Fórmula 1 assim, cara? Não sei, então. Talvez seja pouco. Mas talvez isso explique ele não ter algum pódio, não ter, sei lá, ter saído antes do tempo. É verdade. Sim. Né? Não sei. É porque ele é muito bom piloto. Ele é muito Agora, a Haas é o carro que mais destrói, o carro que mais tem diferença do sábado pro domingo, né? O Hülkenberg enfilera Q3 e os caras não conseguem preservar pneu. São filhotes da Ferrari. Por quê? A Haas é a Ferrari sem as atualizações. São filhotes da Ferrari, a Ferrari sem as atualizações. E olha o que aconteceu com o Magnussen nessa corrida. O Hülkenberg quebra, gera o safety car, mas o Magnussen, ele termina em último. O carro não consegue ficar. Começo da corrida ele estava dando trabalho pro Hamilton lá na frente. Deu trabalho, né? Sim. Mas o carro destrói. O Magnussen, como você sabe, ele não aceita perder posição. Né? Ele é do time que não aceita perder posição. Então, você vê o trabalho que o Hamilton teve para passar por ele no começo da corrida. Ele tem um filhotinho chamado Ocon, né? Porque a luta do Ocon com o Leclerc na sprint é maravilhosa. Deu uma câmera on-board do Leclerc, que ele já passou, vai entrar na curva 6 e de repente surge o Ocon do nada. Então, mas ali posso falar, eu queria... fazer uma pergunta para você sobre o DRS nessa pista da Áustria, porque assim, eu assisti a corrida depois e fiquei pensando, falei, caramba, por que uma pista de 4,3 quilômetros e 3 retas precisa de 3 pontos de DRS, né? Assim, por que isso, né? E fiquei pensando, não seria a Áustria o lugar ideal para a Fórmula 1 testar uma coisa que a gente já falou aqui, que é o DRS como instrumento de aproximação e não de consumação? Porque você poderia pegar o DRS e falar assim, vou liberar o DRS na reta principal, que ela é curtinha, aí o cara vem e se aproxima, faz a curva. As 2 retas seguintes, elas são entremeadas por uma curva que você faz quase em primeira marcha, uma freada super forte. Então você vai discutir a manobra lá na frente, e podem dar vácuo, DRS, né, pode dar vácuo. Pode dar vácuo. DRS. Não seria esse lugar? Porque a briga agora vou citar por que eu fiquei pensando nisso. A briga do Sainz com o Pérez no final da corrida. O Sainz fez um trabalho maravilhoso de defender a posição, maravilhoso. Até o momento que o Pérez matou a charada, que ele precisava frear antes, para ele ter o DRS na reta seguinte. Estou tweetando sobre isso hoje, exatamente isso. Na hora que o Pérez matou a charada, acabou a briga.
Acabou, ele passou e acabou. Porque aí o ouvinte que gosta de encher o saco pode falar assim, mas era só o Sainz pegar e usar o DRS depois. Não, porque é uma Red Bull passando uma Ferrari. Se passou, acabou, não vai embora, entendeu? Com pneus muito melhores. Com pneus muito melhores. O Sainz fez um trabalho incrível de segurar a posição, mas ele não tem como fazer milagre quando o cara mata a charada do DRS. Mas o Bruno Aleixo, o Pérez pagou pela capacidade técnica dele. Porque o Pérez jogava de lado na freada da 3 de uma maneira tão brusca e arrojada que ele passava na linha na frente. Ele passava na linha na frente. Mas uma hora, ou por acaso, ou porque ele percebeu, essa charada, ele matou essa charada. Quando ele matou essa charada, a briga acabou. O Verstappen... Aliás, falando no Sainz, para mim, fora o Vespa, né? O Vespa hoje é o concurso, né? O concurso. Ele é tão dominante, ele é tão... Explica para as gerações mais novas o que é um hors concurso. Café com leite? Eu também não sei. Assim, não vale. O que significa em francês? Você podia traduzir do francês? O que é hors concurso em francês? Você podia, por favor, traduzir? O que é uma coisa que o cara está num nível tão diferente que você, quando vai fazer uma avaliação, você tira isso fora. Você tira ele fora, porque senão ele sempre vai ser o melhor de sempre, entendeu? Então você tira ele fora e analisa o resto, analisa o bolo, né? Para mim, o resto, né? A Fórmula 1 normal, sem ser a Fórmula Verstappen, sem ser a Fórmula Vespa, o Sainz foi o melhor da corrida. O Norris. Discordo do Norris. Eu acho que foi o Sainz. Inclusive, ele foi bem prejudicado pela Ferrari. Foi, a estratégia foi horrorosa. Né? Dessa vez, eles realmente... O Sainz querendo passar por cima do Leclerc ali, e não deixando, entendeu? Então, eu acho que ele foi muito bem. E nessa defesa de posição, inclusive, contra um carro que era 1 segundo mais rápido que o dele, né? Segurou atrás um tempão. Mas aí, vamos lá, vamos voltar para o que o Bruno estava falando. Enquanto o Pérez... Repare, eu estou subindo no Twitter, mas quem não quer me seguir porque eu sou chato, vai no Twitter da Fórmula 1, acha lá também. As duas disputas de freada na 3, na volta 59 e 61, o Pérez, de uma maneira linda, ele joga o carro e freia tão mais dentro que ele corta. A posição da linha é horrorosa, né? Porque ele corta a linha na frente ali. Na hora que o Pérez não faz isso, o DRS acaba com a disputa. É isso que o Bruno está dizendo. O DRS acaba com a disputa. Vocês sabem quem fez isso? Sabe quem fez isso? Isso é uma das coisas que eu tô falando, mas eu acho que ele foi muito bem, o Sainz, em todas. Sim, a disputa Sainz e Pérez, para mim, é a mais bonita do ano. Para mim, é a disputa mais bonita do ano. A defesa de posição do Pérez, perfeita, né? É a disputa mais bonita do ano. Só que o Verstappen, vejam o Verstappen, tá? Principalmente na câmera, a transmissão ao vivo mostrou na câmera on-board, mas tem um replay da câmera lá em cima. O Verstappen, na hora que ele vai passar o Leclerc, ele freia para não pegar a linha. Isso. Ele segura para não pegar a linha. Ou seja, gente, é o DRS determinando o modo como o jogo é jogado. Não precisa na Áustria. Ele já fazia isso na Arábia Saudita. Sim, eles fazem isso. Então, aí coloca a posição da linha errada, eles vão estourar. Pergunta, não dava para fazer isso que eu tô falando, meu Deus do céu. Claro. Libera o DRS só na reta principal, pro cara se aproximar. E depois o pau vai quebrar lá na frente. Aí você ia ter briga na corrida. Sim, eu falei sobre isso ontem, Bruno. O problema é que nós não vamos ver esse carro sem DRS em momento nenhum, parece. Nós não vamos ver, não vai haver uma iniciativa, um teste, uma boa vontade. Nós não vamos ver. Isso me faz lamentar bastante, porque eu queria ter experiência para saber o que precisa melhorar. Eu não estou falando que o carro é perfeito. Eu entendo quando os pilotos falam que o vácuo diminuiu, porque o efeito solo joga para cima. Eu entendo. Aquela lorota que eles contaram no início desse regulamento, que a gente acreditou que agora vai dar para seguir o carro de pé. Não dá também. Melhorou, mas resolveu. Até acho que dá para seguir bem melhor. Mas o Anthony Davidson falou na transmissão da Sky Sports uma coisa que é sensacional. Ele é simulador. Eu tinha dúvida se ele ainda estava. Ele ainda é piloto do simulador da Mercedes. Passa dias lá, passa a semana inteira. O Anthony Davidson falou: com o desenvolvimento desses carros, cada dia mais no simulador, eu sinto que eles estão próximos de 2021. O Anthony Davidson falou isso esse final de semana. Porque o desenvolvimento vai indo, os caras vão ganhando downforce e o carro vai piorando. Então tem que se correr atrás disso, mas pra gente ter uma medida, senão a gente vai viver de DRS pra sempre. Pra sempre. Não dá. Mas não vejo essa luz no fim do túnel. DRS, pior, no regulamento de 2026 está previsto uma aerodinâmica ativa, independente do piloto. Inclusive na entrevista, o Vespa criticou isso e eu
aplaudir. Mas explica o que é uma... Isso aí, eu tô por fora. Explica aí o que é isso. Só um parênteses antes dele explicar, não tem nada de martelo batido ainda. São apenas não tem nada de martelo. Mas eles já estão pensando numa aerodinâmica tipo o DRS abrir sozinho e fechar sozinho. Tipo o carro ter mais arrasto na hora de fazer a curva e tirar arrasto na reta. Tudo sem se o piloto não, sem precisar apertar um botão. E aí o Vespa falou, pô, tem curva que eu quero fazer do jeito, tem curva que eu quero fazer do outro. Eu não quero que venha todo o arrasto. Tem curva que eu preciso da frente mais pregada possível. Tem curva que ela não precisa estar tão pregada assim, entendeu? Mas vocês acham que isso passa? Porque eu acho... Não, pois é, isso que eu ia perguntar para o Adalto. Eu espero que não passe isso, Adalto, pelo já não amor tá, de Deus. Isso Ele não tá com cara de lobby? Eu dei razão total para ele. Eu não sei se isso para mim já tá com cara de lobby. Tipo assim, vamos puxar a regra mais pro lado aqui que a gente quer. Já começou uma guerrinha de declarações sobre motores de 2026. Ele falou de motor também. O Horner querendo que vai para um lado, porque eu já falei, repito, para mim é muito difícil o que a Red Bull tá tentando fazer. É muito bonito ela fazer o motor, mas a chance dela, dela ter que aprender comer o pão que o diabo amassou é gigantesca. Mas enfim, depois o outro programa... a bateria vai pesar demais. Eu não sei, eles falaram que querem diminuir o peso dos carros, mas para aumentar a potência elétrica, dobrar do que tem hoje, a bateria tem que dobrar de tamanho também. Não, eu acho que a Fórmula E meio que desenvolveu muito isso, sabe? Você não precisa aumentar o físico, o tamanho do carro, tanto que o carro diminuiu, e a capacidade de absorção da bateria ela vai avançando desproporcional ao tamanho físico, entendeu? Não sei, vamos ver, porque olha, eu estava vendo um programa ontem, ou antes que ontem, com aquele Morgan Freeman, que estava falando sobre bateria, né? Essa bateria de carro híbrido, né? E como é que eles estão fazendo para diminuir cada vez mais o tamanho, né? Mas eles chegaram num ponto agora que eles estão aqui já, ó. Essa bateria de... como é que fala? Lítio, né? É de lítio, né? Lítio cadmio, alguma coisa assim, né? Que são as células, né? Que elas são espremidas, né? E eles chegaram num ponto que agora é uma coisa que vai virar subatômica, entendeu? Vai demorar para... Eles acham que vai demorar agora para eles conseguirem diminuir a bateria ou não aumentar a bateria. Quanto mais potência usa, né, o carro, mais rápido vai a bateria, vai para o saco, entendeu? Então, bom, vamos ver. 2026 é daqui a 2 anos. Eu só queria umas corridinhas sem DRS, ou sim, no máximo, porque apoio. O que eu tô percebendo é o seguinte, a Fórmula 1 tá chegando num ponto que tem reta, tem DRS. Né? Eu sempre falo isso, né? Eu sempre falo isso. Tem pista que eu adorava que hoje eu já não admiro mais. Porque é reta pode tirar, sabe? Tipo assim, por exemplo, na Bélgica. Nós vamos para a Bélgica daqui a pouco. Nossa, a Bélgica é outro festival de DRS. Gente, faz na reta principal, põe o DRS. Beleza. DRS. Aí o cara vai se aproximar. Depois, todo o complexo da Roger sem DRS, vai discutir a ultrapassagem lá no final, naquela chicane tripla lá. Então, não precisa de DRS para tudo. Usa o DRS só para dar uma aproximadinha ali e permitir, já que aparentemente é impossível seguir o carro de perto. Então, faz desse jeito e pronto, a gente vai. Mas não, tem reta, tem DRS. Vocês vão ver na Bélgica. Bruno Aleixo, assino embaixo de tudo que você está falando. Belo depoimento. Falando sério, belo depoimento. Mas é uma luta. Olha como é uma luta que nós estamos perdendo. Inglória. A votação de ultrapassagem do mês, que é uma iniciativa que as redes sociais da Fórmula 1 fazem, qual ganhou a ultrapassagem do mês de junho? O Alonso sobre o Hamilton no Canadá. Pelo amor de Deus. Nem ultrapassagem é aquilo. Ganhou a ultrapassagem do mês. Nós estamos perdendo a batalha. Nós estamos perdendo. Não, vai ter gente xingando até agora, vir falar comigo, você é um retardado, porque não sei o que é DRS, né? E o Pérez, que faz cagada na classificação, sai em 15º, chega em terceiro e ganha como piloto do dia. Com aquele carro dominante. Isso aí é o voto de simpatia, né? É o voto de simpatia. Você acha o Sainz, eu acho o Norris mais destacados nesse final de semana, mas eu voto da simpatia. O Norris andou muito também, viu? Meu Deus. O Norris andou demais. Eu não sei definir se eu achei o Sainz. Eu sempre falei isso aqui. Norris é um avião, piloto. Pra gente finalizar aqui... O avião é a Simoni, o Norris não. Simoni? Meu Deus do céu. Há 2 anos atrás, perguntei pro Fábio, nós temos uma equipe, podemos escolher o Norris ou o Leclerc. O Fábio escolheu o Leclerc, eu escolhi o Norris. E eu continuo escolhendo o Leclerc. Hoje ainda continuo escolhendo o Leclerc. Eu continuo com o Norris. Entre o Norris e o Leclerc, escolhi. Eu não vou emitir minha opinião a respeito. Você escolhe o Johnny Herbert. Isso sempre. Pra gente finalizar aqui,
Bom, assunto, né, chato, né, que a gente teve um acidente em Spa, né, acho que é inevitável a gente falar sobre isso aqui. Infelizmente, morreu o piloto lá de 18 anos, o Dilano Van Toff, né? Van Toff. Isso. O acidente em Spa com muita chuva, né, ele bateu, voltou para a pista e aí veio o outro carro e acertou ele. Tem um vídeo aí, né? Vocês veem, em T e tal. E já está tendo todo um debate, né, assim, sobre a pista de Spa, segurança, se tem que acabar com o Rouge, tem que aumentar o tamanho da área de escape, lá. O Fábio Campos, por exemplo, já falou que aumentar a área de escape é impossível porque já é o máximo, né, que é ali que dá para fazer. Há uma limitação ali de barranco, né? Na reta, tô falando da reta, Sabe o que tem que evitar ali? Sabe o que tem que fazer ali? Ali tem que inventar alguma outra proteção para que quando o carro bate, ele não volte para a pista. Então, mas aí onde não ele bater, mas seja, como é que fala? Amortecido de uma não maneira... rechace, né? Mas o Adalto, aí entra aquela questão, né? O carro rebater é bom em 90% dos casos, porque o cara não sente a desaceleração. O que o acidente do Luciano Burti na Bélgica, né? É verdade. É o que passou a salvar a vida em Indianápolis. O muro amortece e devolve para a pista. O cara continua correndo risco em Indianápolis de ser abalroado. É verdade. Eu tinha esquecido. Essa discussão é complexíssima, né, Adalto? É muito complexo. Bem complexo, não. Mas não pode ser a solução que eu já estou vendo aí pipocar aí por aí, que é acabar com a curva, ou fazer o que eles fizeram, o que eles fizeram em 94, que eles puseram uma chicane horrorosa. Alejo, o acidente não foi na Rouge, os caras querem acabar com a Rouge. Foi lá em cima, né? Foi já na reta, quase. Foi já na reta, depois da puxada. Porque tem a Rouge, tem a puxada, e foi lá. O nome aquilo ali, Radion, foi na segunda, né? Foi na segunda perna da Rouge, que o cara perdeu o carro, né? Não, Adalto, ele bate lá no meio da reta, depois da puxadinha. Não sei aquela puxada ali, né? O vídeo é de um cara que tá na arquibancada, né? Não é arquibancada ali. O que eu já me acotovelei ali é morro puro. Né? E o cara tá numa posição que eu sei muito bem qual é, porque a luta para quem vai assistir uma corrida Spa-Francorchamps e tá ali naquela reta é sentar diagonalmente a ver a saída da Redion e conseguir ver do outro lado o final da reta, que parece simples na televisão, mas não é. Se você for muito para um lado, você não vê uma coisa, se você for muito para o outro lado, você não vê outra coisa. O acidente, Adalto, ele é depois da puxada. O cara faz a Rouge. No vídeo amador, tem um acidente na puxadinha, na quebradinha da reta, você vê que tem um carro rodando, eu até pensei que fosse ali, não foi, somem tudo na nuvem de água, né, vamos falar sobre isso, e aí é que quase aonde o cara tá sentado, ele pega quase que em frente ele, ou seja, foi no meio da reta. O Rouge não tem nada a ver com a história, nada a ver com a história, posso te garantir, se você não viu o vídeo, não sei se você viu. Não vi, a gente até publicou. Pois é, a Rouge é lá atrás. Então, assim, como que eu comecei a entrar nessa história? Porque o rapaz morreu no sábado e não tem nada pior do que o piloto perder a vida, né? Isso aqui já fica registrado, né? Tem que fazer alguma coisa. Acho muito pouco simplesmente dizer é do automobilismo. É do automobilismo, mas o que dá para fazer? Acho que vai ter um impacto feroz na Fórmula 1, feroz, porque agora, se os caras já tinham receio da chuva, do spray, do chuvisco, esperem mais bandeiras vermelhas, esperem mais atraso, esperem mais delay. Eu acho que a Fórmula 1 vai reagir dessa maneira. Porque quando os caras não tinham uma morte por visibilidade... Quantas vezes nós três já discutimos aqui? Visibilidade, spray, paralama. Nós falamos do paralama antes da ideia que vai ser testado em Silverstone agora, diga-se de passagem. Antes da ideia do paralama, a gente falou do paralama aqui. Antes dessa ideia existir. Não estou falando que nós somos os pioneiros, mas a gente foi por essa linha. Embora sejamos, né? Embora sejamos, porque nós falamos, eu não tinha visto ninguém falar. Também não. Então, o Bruno Aleixo, sem essa desculpa da morte por visibilidade, a Fórmula 1 já era ultra pé atrás, eu acho que vai ficar super, hiper, ultra pé atrás agora. Se chover na Bélgica, vai parar, vai pro box, é bandeira vermelha. Agora vai entrar numa e lá chove, hein? Mais chove do que ficar seco. Então, assim, gente, repito, isso é o efeito secundário, nada é mais triste do que a morte do piloto. Para não ficar parecendo que eu estou falando assim, agora a Fórmula 1, isso é que é triste. Não, o piloto morreu, é devastador. Um menino de 18 anos, não dava para ver ali mesmo, né? Acho que a conclusão é essa, não dava para ver, o cara bateu, voltou. Aí estão gente comparando com o Hubert. Gente, o Hubert foi lá na Rouge. Ali houve uma perda de visibilidade no sentido da geografia do negócio, e o outro veio e bateu. Nesse caso, não. Nesse caso, é chuva reta. Eu concordo muito com a declaração do Alonso. E até acho que o Verstappen falou isso depois. Não é a pista, gente. É visibilidade.
Não é questão só temos que tirar. Já estou vendo um monte de gente. Aí vem o seu Lance Stroll, né? Que foi como eu fiquei, foi como eu comecei a entrar. Você já sabia que o piloto tinha morrido, mas comecei a entender. Ele só falou nisso, né? O Stroll, eu achei até bonito, Adalto, porque a repórter Rachel Brooks da Sky Sports, cara, ele saiu da sprint, o cara tá ali suado, no cercadinho, ela pergunta, e a sua corrida? Você brigou com o Alonso? Aí o Stroll até falou assim, olha, não quero falar da minha corrida, eu quero falar sobre o que aconteceu lá na Bélgica. Isso. Até aí eu até pensei, pô, bacana. Só que aí o Stroll começa a descer o pau na Rouge. Não, porque nós já falamos dessa curva, porque essa curva tem que mudar. Eu falei, gente, peraí, será que ele não viu o acidente? Ou eu realmente eu não devo estar entendendo. Porque não foi no Rouge o problema. Não foi. Se os caras tivessem feito a Rouge reta, tinha acontecido lá na frente, como aconteceu. O problema foi visibilidade, foi spray. Então tá vindo uma campanha, agora eu tô vendo jornalistas querendo acabar com a Rouge. Gente, não é assim. Não é assim. Acabar com a Rouge é o fim do mundo. Pois entendeu? Não é assim. É o fim do mundo. Assim, eu ainda sou da velha guarda, eu ainda acho que o automobilismo é um esporte de risco. Quem está sentado lá sabe disso. Ele sabe que está correndo risco, por maior que seja a segurança, tudo é feito pela segurança. Sim. Tem lugar que até está exagerado, né? Sim. Tem vezes que não tem corrida, que não sei o quê. Tá é isso que eu tô falando. O que vai acontecer. É isso que eu tô falando, isso que eu tô prevendo. Assim, é uma previsão minha, um chute meu. Mas isso, infelizmente, é desse esporte. É um esporte de risco, entendeu? Como a Asa Delta, como outros. É esporte de risco, não tem jeito. O que vai acontecer é que cada vez vai morrer menos gente, né? Eu peguei década de 70 que morria 2 por ano. 1 por ano na Fórmula 1 e 2 contando Fórmula 2. Então, agora, de 94 do Senna até, sei lá, até o Jules Bianchi... Foi 2014, né? 20 anos. 20 anos não tinha morrido ninguém, entendeu? Então, tá melhorando pra cacete. Agora, você acabar com o esporte... Se você tirar todo o risco, você acaba com o esporte. Você não larga, né? Eu acho assim, eu acho que está fora de cogitação, né? Fazer qualquer tipo de modificação no desenho da Rouge é totalmente fora de cogitação. Agora, todo o resto... acho que eles estão eu tenho medo deles estarem cogitando. Não, tá fora de cogitação na minha cabeça. Deles eu não sei. Todo o resto vale a discussão, né? Por exemplo, você pode botar um sinalzinho de alerta num ângulo diferente. Uma coisa que eu lembro que a gente discutiu na época do Rubber é a questão do halo, que ele fica numa posição que, dependendo de qual ângulo que você entra na Rouge, pode ser que você não veja mesmo lá em cima. Pode ser. Ele te cega por um instante. Pode ser. Quem sabe, então, inventar um jeito do halo ser vazado. Eu não sei, tá? Tô falando. Ou colocar sinalzinho ali na entradinha da Rouge, mais sinais, falando... Ou criar um aviso sonoro para todos os pilotos. Cara, tem um carro que bateu. Bateu, entendeu? Eu sei que já tem a bandeira, mas a bandeira amarela você não vai ver toda hora. Você não vê toda hora que você vê a bandeira amarela. Porque a Rouge é perigosa? É perigosa, sim. Ainda mais se estiver chovendo. Mas ela é feita para isso. Esse é o desafio. Você pode colocar, né, Brunino, na sua linha, eu até falava sobre isso ontem, você pode colocar tipo um sinal de trânsito na Rouge, mas não é sinal de trânsito para o cara parar. É um sinal luminoso, porque ele não tá vendo depois da curva. Isso, então, como que ele tá... Eu até falava, gente, eu já sentei ali, eu sei bem. Quando você senta olhando para cima, você só vê o céu mesmo. É verdade, você só vê o céu. Mais nada. Por isso que eu acho que esse negócio do halo pode ser verdade. Às vezes o cara não enxerga mesmo o topo, porque... Agora, os pilotos falam isso, mas eles mesmos... Eu me lembro do Verstappen, um ano que ele se tocou na largada, foi 2019. Ele se tocou na largada... Foi 2019, porque foi no mesmo ano que morreu o Rubber. Ele tocou na largada, quebrou a suspensão, continuou acelerando e bateu no Rouge, acelerando, com a suspensão quebrada. Então, esses caras são malucos também, entendeu? Os caras são malucos. Estou falando, piloto, vou te falar. Agora, só para deixar claro, gente, a morte do Van't Hoff é diferente. Ela é lá na frente da reta. Isso, Ela tem. Só que aí, Bruno, onde começa o meu pessimismo? Vem o Verstappen? Ok, consternado, é um piloto holandês. O Verstappen vem e fala assim: não tinha que ter largado, porque estava chovendo. Então começa já um lobby, até dos pilotos, já assim, choveu, não larga. Eu vou falar para vocês. Eu não concordo. Eu tenho 100% de certeza que se chover na corrida da Bélgica esse ano, não vai ter corrida, ou vai ter uma pataquada daquela que a gente viu em 2021, que eles vão dar 3 voltas e encerrar. Sou capaz de apostar dinheiro nisso daí, que vai acontecer. Não vai ter corrida na Bélgica esse ano se chover, não vai ter. É preciso estudar esse paralama. Esse paralama é uma ideia que, se der certo, vai ser muito legal, vai tirar o spray, vai reduzir, né? Mas vai reduzir. Eu acho que é o que nós estamos falando dos track limits, é investir em tecnologia. Agora, como é que funciona esse paralama? Só para te encerrar aqui, que eu tô curioso. Você está lá na corrida, aí choveu no meio da corrida, como é que faz?
Se tiver bandeira vermelha, põe na bandeira vermelha. Se tiver bandeira e não vermelha. tira mais. Tá? E não então vai ter, né, bandeira vermelha toda vez que chover, né? Provavelmente. Não sei se tudo bem, todo mundo para, começa de novo, para a lama, aí eu não vejo problema. Pelo menos você para 10 minutos, 15 minutos e volta. Você não fica uma hora. Agora, Bruno, a informação que eu tive até agora é de que não tira do carro. Depois que colocou, vai até o final da prova. Não, senão, aí tudo bem. Mas porque senão as pessoas começam a vai parar no box para tirar. Não, vai ficar no carro até o final. Sim, eu preciso me acostumar mais com a ideia, mas se for para ter corrida na chuva, beleza, tudo bem, não tem problema. Ó, gente, finalizando então esse Loucos por Automobilismo, a gente volta na quinta-feira respondendo as perguntas. Vamos ver as perguntas, hein? Quero ver o que o pessoal vai falar desses track limits aí. Ai, vamos lá. Lembrando que essa semana agora tem corrida, né, pra caramba, né? Agora, e em Silverstone, uma das melhores do ano, pista de verdade também. Pista mesmo, né? Como a Áustria. A Áustria também é pista de verdade. Não vamos deixar que a imagem da Áustria se manche. A pista é boa. Tem só que... Aliás, o perfil da Fórmula 1 hoje publicou o tradicional vídeo, né? Pré-corrida, sempre tem um videozinho, aí mostrou algumas ultrapassagens lá em Silverstone, né? Primeiro, que puta ultrapassagem do Rubinho em cima do Ralf Schumacher em 2003. Foi que linda, coisa linda, maravilhosa. Sem DRS, sem nada. Aquela coisa de 2003 do Rubinho. Sensacional. Segundo, ali não tá segundo, mostrou a batida do Verstappen com o Hamilton em 2021. Que saudade de 2021. Nossa Senhora, meu Deus. A gente só queria uma disputinha assim, né, de título. Não vai nada. Ai, muito bom. Ó, te volta na quinta-feira, então. Deixa sua pergunta lá na página do Loucos para Automobilismo. A gente vai responder aqui na quinta-feira, beleza? Um grande abraço para todo mundo e até o próximo Loucos. Valeu!